DJI Mini 3 ou Mini 3 Pro. Esse é o assunto desse primeiro vídeo do ano e vamos falar para vocês sobre drones. É uma coisa que eu nunca trouxe aqui no canal, mas eu acho que é uma boa ideia trazer agora, porque é basicamente o meu trabalho. Não, eu não estou trabalhando com drones, mas isso aqui é um complemento muito bom para um vídeo para uma empresa, para um vídeo para um amigo, para um vídeo para uma viagem. Enfim, ter um drone é uma coisa muito legal quando você trabalha com ele, ou se tiver dinheiro você pode comprar um para o seu próprio lazer, mas não é uma coisa que eu recomendo. Enfim, vamos falar hoje sobre a linha 3. Por que a linha 3, Paulo? A linha 3 ela já está meio que ultrapassada, já lançou o 4 Pro, então eu quero falar do 3 porque ele continua sendo vendido, você tem no AliExpress para vender, você tem na DJI do Brasil, você tem revendedores. O meu 3 normal eu comprei com o Lincoln da America Drones, salve Lincoln, que daí já é Anatel, você não precisa se preocupar com homologação, para quem vai trabalhar é uma opção legal também. Mas bem, primeiramente para a gente conseguir colocar a ordem na casa, eu preciso falar do Mini 3 Pro que eu peguei ano passado para testar. Sim, eu demorei um ano para fazer um review dele porque eu simplesmente não consegui fazer. Graças à locadora e loja dos Marios, beleza? Eles emprestaram o drone para mim para fazer um teste. Infelizmente o nosso programa de testes ele acabou, então eu acabei nem postando o vídeo. Mas eu tenho muitas cenas daquele drone e também quero falar um pouco sobre ele, né? O 3 Pro versus o 3 normal, porque isso ajuda você a decidir qual drone você quer. Às vezes você quer gastar mais não precisando e às vezes você gasta menos e precisa de mais. E são diferenças que, a não ser que você coloque no lado a lado ali no comparativo da DJI, você não vai perceber diferença. Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Mini, né? A linha Mini era chamada de Mavic Mini antes. A gente teve o Mavic Mini 1, que era o primeirão, tinha um monte de problema, mas era legal porque ele era parecido com o Mavic, era muito leve, era abaixo dos 249 gramas, assim como todos da linha, só que esse aqui tem um truquezinho muito interessante que eu vou contar para vocês depois. Depois disso veio já o Mini SE, que era uma versão atualizada do Mavic Mini, já trocou de nome, não existia mais Mavic, era apenas DJI Mini. Veio o Mini 2, que já era uma atualização, já fazia 4K, por exemplo, mas continuava sendo basicamente o mesmo drone. Veio o Mini 2 SE, que era uma atualização do Mini 1 com umas atualizações da bateria, ele era meio bagunçado, mas enfim. Teve o modelo 2 e agora teve o 3, que esse sim é o que vale a pena comprar. Ah, Paulo, mas eu quero muito comprar o Mini 2. Não compra. A não ser que seja um primeiro drone, você vai pagar muito barato usado e, sei lá, você não quer nada de mais do que voar e fazer uns takes na horizontal. Esse drone aqui, independente se vai ser AliExpress, se vai ser na DJI do Brasil, onde for, ele é um puta de um custo-benefício. Por quê? Esse dronezinho aqui, ele grava na vertical, ele é um drone pensado em fazer vídeos para redes sociais. Além disso também, ele trouxe umas melhorias bem legais de bateria, com uma autonomia de voo excelente e um sistema de transmissão novo. E fora que ele continua sendo leve, pesando 249 gramas. Gravar na vertical, para vocês terem ideia, só foi possível anteriormente no Mavic Pro, que inclusive era o meu drone anterior. Era basicamente o único drone que a câmera rotacionava e você conseguia filmar na vertical, na resolução nativa. Em outros drones que dizem fazer isso, você basicamente está cropando o sensor. Na vertical você perde resolução, perde qualidade e perde também um pouco do alcance do seu enquadramento. Ou seja, é a mesma coisa que eu pegar esse vídeo aqui e tesourar o meio para, sei lá, jogar no Instagram. Enquanto esse drone aqui, ele literalmente gira a câmera e você tem um aproveitamento maior de imagem e resolução. A câmera da linha 3, ela é basicamente a mesma. É um sensor de 48 megapixels total, que em fotos e em vídeo, ele dá aquela escalonada para 12 megapixels. Basicamente, ele divide por 4 o sensor e combina os pixels para ter mais qualidade, mais resolução no sentido de nitidez e também uma otimização de luz melhor. É um sensor CMOS de 1 por 1.3 polegadas, ou seja, basicamente um sensorzinho de celular, um pouquinho maior do que os modelos anteriores, mas ainda assim não sendo alguma coisa muito gigante, com abertura f 1.7, ou seja, uma lente bem clara para situações noturnas, que é uma diferencial desse drone aqui. A equivalência desse sensor no sentido de ângulo, né, de enquadramento é de 24mm, padrão para drone. A gente já tem modelos mais recentes que já tem 35, 50, até 70mm no mesmo conjunto de lente. Nesse aqui é o padrão que quase todo drone tem, que é de 24mm. E daí ele tem aquelas funçõezinhas extras, tirar foto e vídeo em RAW ou em JPEG, fazer HDR em foto e em vídeo, tem suas ressalvas. E também, como eu falei para vocês antes, o giro vertical. Tudo isso num leve gimbalzinho de 3 eixos, que é o que deixa as imagens
macias e com aquela suavidade que, se você souber operar com o drone com maestria, nem parece que é um drone, parece que é só uma câmera aérea. O negócio fica louco. Falando um pouquinho de controle, o drone padrão da DJI no O3, que seria o sistema de transmissão da linha 3, Avata e por aí que tá, toda a linha 3, é o O3, que seria esse controle padrãozinho aqui. Na verdade, se for parar pra ver, é o mesmo controle que vem também no Mini 2. É um controle que você encaixa o celular aqui em cima, então você consegue colocar celulares até grandes, porém não consegue colocar tablets. Ele tem um cabinho para você tirar e colocar aqui. A bateria dele dura em média umas 4 horas. Tá? Isso seria um uso ideal com o celular ligado nele, sabe? Carregando o celular. Dizem que se não carregar o celular ele dura ali umas 6 horas, média. No Mini 3 também é possível utilizar um outro controle que é o DJI RC. É um controle que já vem com tela, bateria, sistema tudo incluso. Ele tem uma memória interna de 16 GB também para você conseguir baixar alguns materiais de vídeo nele, reproduzir. Ele é um sistema Android basicamente, só que limitado a rodar apenas o aplicativo da DJI. O ponto negativo dele é que não tem como ter, por exemplo, uma rede móvel. Ele tem apenas Wi-Fi e Bluetooth, ou seja, se você precisa fazer uma conexão de atualização de mapa, atualização de segurança, tem que fazer um roteamento ou conectar numa rede Wi-Fi para ele funcionar. A autonomia dele é basicamente a mesma, a tela tem um excelente brilho e é um controle bem mais prático do que você sempre está colocando o celular, porém ele demora um pouco mais para ligar no seu primeiro uso, né? Mas é um controle bem bacana também, só que eu acho que não é 100% necessário. É uma facilidade, mas que não vale tanto o preço de diferença que você vai pagar nele. E já sobre o seu sistema de transmissão, ele chega a uma distância de até 12 km. Porém, entre linhas, seria numa situação totalmente isolada, você tá lá numa ilha onde não tem nenhum tipo de sinal de radiofrequência, tipo região costeira, isso sim é a melhor situação possível para ele chegar até os 12 km. Na real, na cidade, se ele chegar a 2 km, se considere no lucro, tá? Ele pode chegar um pouco mais, um pouco menos, mas aí vai começar a ter oscilações de sinal de vídeo, oscilações de sinal de rádio, que é o pior, né? Você pode perder o sinal de vídeo que você tá tranquilo, você aperta para retornar, ele volta. O problema é perder o sinal de rádio. Aí é você largar nas mãos da configuração do drone e torcer que não se perca, né? Então, o alcance dele, por mais que seja bom, você deve levar em conta que essa distância superior, essa distância incrível que dizem do sistema O3, que ainda assim já está ultrapassado, já existe o O4, ela deve ser apenas como uma garantia de que o sinal vai ser mais estável. A banda 5.8 GHz, que é a comumente usada nesse drone, ela tem que ser com a melhor qualidade de definição para você ter uma imagem boa, um sinal bem responsivo. Porém, conforme você vai aumentando essa distância, a frequência vai alterando e o sinal vai ficando pior. Eu diria que é um drone versátil para você voar até na cidade, você consegue voar rapidinho, não vai conseguir passar, por exemplo, por trás de um prédio, isso aí vai já picotar o teu sinal, mas é um sinal ok para você ir umas 2 quadras de distância, fazer um take, ou se você está num ambiente um pouco mais remoto, ir mais distante, mais alto, pegar um take bem amplo. Isso é uma coisa que eu já fiz bastante com esses drones e posso dizer que eu não tive nenhum picote de sinal ao ponto de eu perder totalmente o sinal do drone e ele ter que voltar sozinho. Sempre foi no máximo uma picotada que você voltando um pouquinho para onde você estava, né, regredindo o seu trajeto, o sinal voltava a ficar 100% e você continuava voando tranquilo. E como que é pilotar esse drone, Paulo? Eu digo isso tanto com o Mini 3 Pro quanto o Mini 3. Cara, eu vim do Mavic 1. O Mavic 1 era um drone totalmente agressivo, porque era um drone maior, era um drone com menos refino e ele voava torto. Você estava voando para frente e ele começava a ir para o lado. Então você via que era um drone que tinha os seus pormenores de ser um drone mais antigo. Enquanto você pega o Mini 3 e o Mini 3 Pro, você vê que o drone é uma manteiguinha, ele é bem suave de pilotar, você consegue fazer movimentos bem tranquilos com ele, o próprio ajuste do gimbal é um pouco mais versátil para você conseguir descer ele mais devagar. Tudo isso até tinha no Mavic Pro, meu drone antigo, porém era tudo mais carrudão assim, tudo travadão, muito rápido, a ergonomia não ajudava muito. Enquanto aqui é um drone meio macio, ele vai numa velocidade bem rápida também. Porém, o ponto negativo desses drones mini aqui, não cai só pro 3 normal, cai pro 4, qualquer mini, é que é um drone mais fraco, o motor é menor, o tamanho dele é menor e ele é menos resistente a ventos. Ou seja, se você tá naquela ventaniazinha pré-chuva, sabe, aquele ventinho forte, cara, você não consegue ir em linha reta com ele. Ele basicamente vai ficar parado, você vai estar dando 100% de carga nele e ele não vai se mover, ou se ele for se mover vai ser bem devagar e vai detonar a sua bateria.
Então, em algumas situações eu já passei por isso. Eu acho que tem até gravado. Eu basicamente tentando ir pra frente e o drone não ia porque tava ventando demais. É um ponto negativo? É, mas cara, você voando em situações ideais, que basicamente qualquer droneiro sabe, você não vai ter esse problema com ele. Mas vamos falar de câmera. Eu sei que quando você compra um drone, você quer saber de câmera. Você não quer saber se ele é bom de pilotar, se o controle tem isso, tem aquilo. Você quer saber a real diferença do modelo normal pro modelo Pro. Bem, vamos falar logo a primeira diferença que você vai ter, e é a primeira que todo mundo vai falar e vão esquecer das outras, que é os sensores. O Mini 3 Pro ele tem sensores localizados na frente e atrás, e isso ajuda ele a funcionar os modos autônomos, que seria para seguir você, desviar de objetos, inclusive na rota, e, por exemplo, evitar de você fazer às vezes uma cagada que você não está prestando atenção no controle nem no drone. Sei lá, você está voando em direção a uma árvore, não vê ela, o sensor pode evitar de acontecer uma tragédia, mas não é garantia. E bem, como não é uma garantia, se você é o bichão mesmo do drone, você consegue basicamente voar um drone sem sensor. E é para isso que existe o Mini 3 comum. O Mini 3 comum, ele até tem um design um pouquinho diferente aqui nas pontas, ele não possui sensores, nem na frente, nem atrás, apenas o sensor inferior, que é para pouso, obrigatório de se ter. E eu diria que se você já tem um mínimo de experiência com drone, ou pelo menos se você é precavido o suficiente, ter sensor não vai diferenciar o seu voo, porque se você souber pilotar, o sensor nem vai entrar em ação. Basicamente, o sensor vai te ajudar quando você fizer um voo cego, um voo que você não conhece o lugar, um voo que você está indo para trás sem saber o que tem, sabe? Uma situação realmente amadora de voo. E isso sim o sensor pode te salvar. Pode, ele não vai, porque o sensor ele não reconhece tudo. Ele não vai conseguir identificar fios de luz, porque é muito fino. Ele não vai conseguir identificar superfícies transparentes. E também, às vezes, até alguns tipos de árvores, tipo galhos secos, essas coisas. E cara, o drone ele é um pouco mais largo do que os sensores, e isso faz com que muitas vezes a hélice bata no objeto e o sensor nem dê tempo de reconhecer. Então, sensor para mim, quando eu fui comprar o meu drone, eu olhei e falei, cara, eu não preciso, vou pegar a versão sem sensor e azar, é a única diferença. Tem mais diferenças. E a DJI não fala isso. Na verdade ela fala, ela diz que a bateria do Mini 3 normal é melhor, e realmente é, mas é só isso que ela fala. E não, tem muito mais diferença que impacta o profissional, que foi justamente o motivo de eu ter comprado esse carinha aqui. Vamos começar pela resolução. A resolução máxima desse drone é 4K 60 fps. O Mini 3 Pro faz 4K 60 fps com até 10 bits de cor. Se você descer para 4K 30, ele faz 4K, 30 fps, 10 bits de cor e HDR ainda. Então, nossa, é a melhor situação possível para você fazer um tratamento de cor. O que eu olhei? Eu pensei, opa, beleza, vou pegar o Mini 3 normal, que a diferença dele é que ele não faz 60 fps, e vou continuar tendo os 10 bits de cor e também o HDR. Mas não, o 3 Mini, né, o Mini 3 normal, ele não possui 10 bits. A DJI ela capou a função de 10 bits, que muda basicamente o encoder de vídeo, em vez de ser H264 vira H265, né, no 10 bits. Tirou o 10 bits e só deixa o perfil de cor padrão. O 3 Pro ele faz o D-Cine-like, é aquele perfil de cor mais padrão, vocês vão ver aí uma diferença. E esse perfil de cor, por mais que ele não seja 10 bits, você consegue fazer uma colorização muito mais tranquila, você não fica refém do perfil padrão. Ele diminui os highlights, aumenta as sombras, você dá uma bela trabalhada nas curvas para ficar do jeito que você quer. A DJI removeu os 10 bits e removeu esse perfil de cor. E só diz lá nas entrelinhas quando você procura saber dele, eu pensei que tinha. E bem, o Mini 3 normal ele já pena disso porque você vai ter aquela qualidade standard, com aquela nitidez mais forte, com aquele highlights estouradaço, com aquela sombra diminuída, contrastada, e vai puxar cor onde não existe muitas vezes, que é o problema desses perfis standard. Para redes sociais, ótimo, você não precisa editar para nada. Você joga o arquivo bruto, tá ótimo, tá perfeito. Para quem trabalha com edição de vídeo e colorização, é uma coisa bem ruim. Fora isso, ambos fazem 2.7K 60 fps, 1080p até 120 quadros, então completinho, o restante tá tudo certo. A gente vai ter diferença também no ISO, tá? O Mini 3 Pro ele vai ter mais ISO, ele vai subir até 6.400, enquanto o Mini 3 normal ele vai ficar ali nos 3.200, que eu vejo que o 3200 é o ok para filmar de noite, tendo o mínimo de luz. Então, eu já filmei muitas vezes de noite, na vertical, na horizontal, a qualidade aguenta tranquilo, mas o 6400 era aquele pouquinho a mais que às vezes pode ajudar você a não ter que diminuir o obturador e ficar tudo borrado, sabe?
ter essa maleabilidade. Eu não sei por que caparam isso no Mini 3, sendo que é uma questão ótima. Tipo, o sensor é o mesmo, não faz sentido eles terem capado isso aqui. Mas tem que ter motivo para diferenciar um modelo do outro. Mas Paulo, por que você fica todo revoltado falando dessas diferenças? Não é meio óbvio? Um é Pro e o outro é normal. Sim, mas o drone é basicamente o mesmo. E se a DJI lançou pensando ser uma versão mais barata, que basicamente foi para isso que o Mini 3 ele entra no mercado, cara, tirar o sensor eu entendo, faz parte, eu até tava torcendo para vir, os minis anteriores nenhum vinha com sensor, então até tava torcendo do Mini 3 normal vir completinho desse jeito. Porém, cara, eu acho muito bizarro você tirar funções que são de software. Tipo, poderia vir uma atualização futura, já quando lançasse o Mini 4 normal, né, essas coisas, para voltar esses recursos para cá, porque, pô, faz falta. Não digo pelo 10-bit, o 10-bit faz diferença, mas se fosse só 8-bit e eu tivesse o perfil de cor do Decimelight, que já ajuda no tratamento, cara, isso aqui ia dar um aproveitamento muito maior para esse carinha aqui, para você conseguir extrair mais qualidade dele em cor. A qualidade de vídeo dele é sensacional, igual do 3 Pro. Você tem uma nitidez absurda, você tem uma qualidade muito boa noite. Eu não sei o que a DJI faz, esses sensores de drone, eles não granulam. Ele tem um leve blur, né? Ele tem uma supressão boa de ruído, mas ele não fica aquela granulação feia igual de câmera. Cara, o drone parece que o ISO máximo dele é o perfeito para ele operar. Porém, a gente tem esse problema de, em tratamento de cor, o Mini 3 normal perder muito pro 3 Pro. E isso faz com que, se por exemplo, você pode escolher entre o 3 e o 3 Pro pensando em trabalhar, pegar o 3 Pro é basicamente obrigatório para você ter cores minimamente aceitáveis para o seu padrão de uso. Até porque se você usa uma câmera, tipo a que eu uso aqui, uma Sony, cara, olha como é que a imagem sai. A imagem sai assim, sem cor nenhuma. E eu tenho que colorizar ela para ficar do jeito que vocês estão vendo. Um drone, ele já sai desse jeito, só que ele sai com uma cor um pouco diferente, ele sai com mais saturação, tem as suas diferenças que não são bem-vindas. Vamos falar agora de bateria, beleza? Essa bateriazinha aqui é a Intelligente Plus da DJI. E também a gente tem, que seria a bateria que a DJI faz a sua safadeza com os órgãos reguladores, que seria essa aqui, tem até uma escritinha de 249 gramas. Que diferença que essas duas baterias aqui possuem? Elas têm o mesmo tamanho, mesmas dimensões, né, e tudo mais, porém o peso delas é diferente e também a capacidade. Por quê? Lá fora, esse drone aqui ele é muito útil porque ele pode ser pilotado sem nenhum tipo de licença, sem ser claro as de homologação, como a Anatel lá de fora. Mas você não precisa de um termo de voo, você não precisa de uma autorização, uma ANAC, igual a gente tem aqui no Brasil. Lá fora, você basicamente tira da caixa e voa como se fosse um brinquedo. Por quê? Porque na caixa, o peso total desse drone quando sai é de 249 gramas. A partir de 250 gramas, o drone já é considerado como algo profissional ou fora do recreativo. A DJI é esperta, ela lança uma bateria que vem com o drone bem pequenininha, que tem uma autonomia de voo de 34 a 38 minutos, dependendo da versão comum ou da versão Pro. E essa bateria aqui, você tem um bom uso para ela, mas à parte, a DJI vende o seu kitzinho Fly More, que nem é mais Fly More, ele fala Flight Combo Plus, enfim, é a bateria Plus. Bateria que realmente não é uma bateria idêntica vendida duas vezes mais, é uma bateria com upgrade, com maior capacidade. No caso aqui, a bateria original, ela tem 2.453 mAh e a bateria Plus, ela tem 3.840. É uma bela capacidade a mais, basicamente 1.400, 1.200, 1.300 mAh a mais, para você ter um voo bem melhor. E cara, você sai, vamos botar na versão Mini 3 convencional, você sai de 38 minutos da versão padrão da bateria para 51 minutos com a bateria Plus. Você tem ideia que essa autonomia é capaz? Você pode voar o drone num evento, tipo um casamento igual eu fiz, e largar o drone lá durante a cerimônia inteira, que ele vai estar gravando como uma câmera aérea e você não precisa se preocupar em a bateria acabar. Cara, meu primeiro drone voava 15 minutos. Olha a diferença. No 3 Pro, essa bateria, né, as duas, elas rendem um pouco menos, devido ao drone ser um pouquinho mais pesado e gastar um pouco mais de energia por conta dos sensores. Não é muita coisa. O Mini 3 Pro, ele voa 34 minutos com a bateria padrão e ele voa 47 com a bateria Plus. Bom, 4 minutos de diferença, não é grande coisa. De qualquer forma, tem essas diferenças de baterias, tá? Elas são idênticas, porém a diferença principal fica na escrita aqui em cima, que é de 250 gramas, ela avisa que é uma bateria mais leve, para quando você colocar no seu drone,
ele inteiro pesar apenas 249 gramas e você poder voar tranquilamente, sem problemas. Isso se você mora fora do Brasil. No Brasil não tem essa facilidade. Se você tem um drone de 249 gramas, você ainda assim tem que homologar ele para voo na ANAC, para você ter a autorização de voo, porque no drone no Brasil ele consta o peso bruto total, ou seja, é o peso do drone e é o peso que ele aguenta puxar junto. Então vamos supor que o limite máximo para ele voar de maneira segura seja esses 249 gramas mais uns 100 gramas de uma proteção de hélice, alguma coisa assim. É 349 gramas, ou seja, passa esse limite mínimo no Brasil. Não adianta você comprar um drone ultraleve, porque é a mesma coisa que você comprar um outro drone, porque na parte profissional você tem que legalizar do mesmo jeito. E eu recomendo porque mesmo se o seu drone for simplesinho assim, cair na cabeça de alguém não é legal, então é melhor que você esteja totalmente amparado para não arrumar para a cabeça. Finalizando o seu carregamento aqui, já que eu falei dessa case, isso aqui é um hub bem simples de carregamento da DJI. Você encaixa ambas as baterias aqui e ele diz a quantidade de carga que tem nessa bateria. É a única maneira, fora quando está no drone, de você saber a autonomia dessas baterias. Ele aceita carregador de até 36 watts para carregar em fast charge. Se você colocar um pouquinho mais fraco, ele vai carregar rápido também, mas vai ter suas diferenças. Dizem que é uns 40, 50 minutos para carregar cada uma dessas aqui, o que é um tempo ok. E ele também tem uma USB, caso você precise ligar o controle aqui para carregar, usar como powerbank, e ele tem as suas funções que são legais também. E basicamente é isso de bateria desse controle. A gente tem um drone com até 50 minutos de autonomia com as baterias do Fly More Combo, Kit Plus, enfim, as baterias Plus. E um controle que dura em média 4 horas a 6 de voo. Então eu imagino que, sei lá, com uma bateria do controle você voa praticamente umas 4 ou 5 baterias Fly More Plus, Combo, Ultra, essas coisas aqui da DJI. Mas Paulo, e o Mini 4 Pro? Cara, ele tem tanta diferença assim? Vou ser sincero para vocês, a diferença que vai impactar o seu uso. Ele tem um sinal melhor e mais estável, você vai conseguir, em vez de 12 km em regiões remotas, ir até 20. Bom, isso vai dar uma estabilidade maior para o sinal em situações diversas na cidade, no campo, onde for. Mas ele dificilmente vai chegar nos 20, a não ser que você esteja naquela situação perfeita. Qual outra diferença que ele tem? Ele tem mais sensores. Os sensores do Mini 4 Pro, ele é omnidirecional. Ou seja, ele não pega só a parte da frente ou a parte de trás do drone, ele pega também os arredores. E isso faz com que o drone ele seja mais inteligente, por exemplo, no modo de retornar para onde pousou. E também, caso você esteja voando e não veja alguma coisa que está na sua visão periférica, mas que pode pegar o drone, até mesmo se você for voar para a sua lateral, o sensor pode evitar uma colisão. Mas vou dizer uma coisa para vocês, isso não faz milagre. E já vi nos grupos de Mavic aí, o pessoal moendo o drone porque confiou no sensor. Não tem o que fazer. É uma função a mais, é uma função mais segura, ajuda quem é piloto de primeira viagem, mas não vai fazer milagre se você mirar no que o sensor não reconhece. E também ele faz 4K 120 quadros, porém ele só vai fazer 10 bits, HDR e tudo mais em 4K 60. Mas tem umas leves melhorias, eu diria que são níveis. Você tem o Mini 3 normal, o 3 Pro e o 4 Pro, mas eu acho que se você quer pegar uma coisa profissional, talvez valha a pena você já migrar para um Mavic 3 Classic, que já vai ter um padrão de cor um pouco melhor, um Air 2S, agora lançou o Air 3. Pegar esses drones que são realmente mais parrudos para você ter um uso profissional. O Mini 3, ele entra no profissional entry level, que é basicamente o que eu trabalho. Você pode ter um drone que é o casual, o Mini 3, ele vai fazer a vertical, que é o que você quer, ele vai ter 4K, que é o que você quer, mas ele não vai ter cores exuberantes para você tratar, porque ele não é o Pro. O Pro já vai ter esse benefício da cor a mais. Enquanto o 4 Pro ele vai ter mais segurança no voo por conta dos sensores, vai ter um alcance superior por conta do O4, e ele também vai ter mais FPS em 4K para você conseguir fazer filmagens esportivas ou coisas do tipo. São drones na sua categoria entry level de profissionais que atendem diversos tipos. A única diferença para você é que não dá para confundir, igual eu fiz, de pegar um Mini 3 normal esperando ter qualidade de vídeo em cor igual do 3 Pro. E bem, esse aqui foi o meu review do drone DJI Mini 3, Mini 3 Pro, eu usei os dois. As imagens que você viram mais bonitinhas foram do 3 Pro porque eu tive tempo de filmar. O meu Mini 3 é o que eu uso no dia a dia, o dronezinho tá intacto, já sofreu bastante nas minhas mãos, mas tá aguentando a luta aí. Em bateria, vou falar para vocês, pegar a linha Mini agora, tanto 3 quanto 4, cara, é drone para você usar uma bateria em um evento só, dependendo do que você vai filmar.
E, cara, é legal que essas baterias são inteligentes. Elas têm função de descarregar sozinha automaticamente, o carregamento é rápido, é bem bacana. Porém, eu tenho uma coisa para falar para você que está aqui no final do vídeo, que provavelmente já tem certeza que vai comprar o seu drone. E é uma coisa que todo técnico de drone vai recomendar e você como um usuário, às vezes que não conhece essa informação, pode passar por isso. Às vezes a gente quer descarregar um arquivo que está no drone no celular e para isso ou a gente tira o cartão e bota no celular através de um adaptador, ou a gente deixa o drone ligado, conecta o aplicativo e baixa via Wi-Fi o seu vídeo que você quer ver. Se o seu vídeo for muito comprido, ou até mesmo se você for fazer uma atualização de software, coloca o drone na frente de um ventilador, beleza? Porque esse drone não possui dissipação de calor ativa, ou seja, ele não possui um cooler dentro para ajudar a tudo ficar gelado, porque na teoria ele é um drone menor, sistemas mais compactos, não precisaria na questão do voo. Porém, quando ele está parado em dias quentes e tudo mais, a placa interna dele frita, e isso pode danificar sistema de sinal, pode danificar a bateria, pode danificar até mesmo o processador dos motores. Então, toma cuidado com isso. E outro detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte, lembra que eu falei do HDR? O HDR na DJI, se não for vídeo 10 bit, ele não funciona em vídeo, tá? Ele é um padrão que é fora dos que você trabalha em editor de vídeo, é um padrão totalmente diferente. Então a imagem vai continuar sendo uma H264 8-bit totalmente estourada. Isso foi uma coisa que é bem decepcionante, mas estou aqui avisando para você, não se deixe ficar fascinado por funções incríveis que não são práticas, beleza? Uma coisa é sensor, outra coisa é um 10-bit, mas tem certas coisas que a DJI anuncia que na prática você, o usuário final, não vai ver diferença nenhuma, beleza? Esse foi o meu vídeo aí falando dos drones. Obrigado à loja dos Marios que me forneceu o Mini 3 Pro lá atrás para eu fazer o vídeo dele. Ficou na gaveta, mas está aqui o vídeo no final. Aluguem lá, o custo-benefício deles é muito bom e eles também estão vendendo produtos por lá, então vou deixar os links na descrição. E agradeço aí ao Lincoln também que me vendeu o Mini 3 aqui em Curitiba, tudo certinho, oficial DJI, homologado Anatel, para não ter dor de cabeça, que é o que eu queria. Tá aqui o meu Minizinho 3 Pro, no padrão Anatel, tudo certinho, beleza? Você que curtiu o vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever no canal. Eu posso ter falado alguma coisa meio errada e meio embaralhada por conta da minha opinião. Aceito correções dos comentários, estou aí sempre para isso, é pra gente comentar. Afinal, esse vídeo é mais espontâneo. E se vocês querem ver mais do meu dia a dia a respeito de materiais de audiovisual, drone e tudo mais, coisas que eu uso, deem um salve aí, que eu vou ver ele fazer uns videozinhos a mais esse ano aí pra vocês, beleza? Bom início de ano pra todo mundo e vamos pra cima que 2024 vai ser louco. Falou, até o próximo vídeo. Fui!